Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3. Vamos ver do 1 ao 3 primeiro. Colossenses 3, do 1 ao 3. Isso primeiro. 3, do 1 ao 3. Diz assim, olha só: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Até aí, nós vamos orar. Feche os olhos, peça para Deus falar com você pela palavra. Senhor, fala conosco, Deus, porque nós queremos ouvir Tua voz. Nós já Te adoramos, nós já Te exaltamos, nós já oramos, que Tu possas falar conosco em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, novo ano, ano de novidade, ano de boas novas, ano realmente de sermos o quê? Nova criatura. O que Jesus falou? A Bíblia fala: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, realmente, essa palavra de Paulo aos Colossenses é uma palavra ideal para um começo de ano. Você vai ver que ele ensina as pessoas a viverem uma novidade de vida. Ora, nós mudamos de ano e será que nós vamos repetir os mesmos erros? Será que nós vamos repetir as mesmas quedas? Será que nós vamos repetir as mesmas dores? Será o que é que vai acontecer nesse novo ano? Então, cabe a nós, como Paulo está nos ensinando aqui, pela fé em Cristo. Nós sepultamos em Cristo o nosso passado e nós renascemos como uma nova criatura. E você vai ver que Paulo, ele dá uma pincelada em algumas coisas que prejudicam a caminhada das pessoas, que afetam aquilo que é a sua estabilidade, a sua paz, a sua vida com Deus. Perceba então, no versículo 5, que ele fala: mortifique sua carne daquilo que são pecados sexuais. Olha que interessante, versículo 5 que ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, e aí ele começa a descrever prostituição, paixão lasciva, desejo maligno. Então Paulo, ele está falando no começo, você percebe, olha, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, porque você morreu para esse mundo em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, então você ressuscitou com Jesus, então busque ter essa nova vida em Deus. Então há caminhos que nós tomamos muitas vezes que nos lançam aonde? Em lamaçais.
em quebras de aliança com Deus, em quebras de aliança matrimoniais, que nos levam a perdermos tudo que nós temos. E ao invés de nós então estabelecermos, bom, esse ano eu vou ser uma pessoa diferenciada nessa área. Então, se eu quebrei alianças, se eu rompi com Deus, se eu me lancei em lamaçais, se eu realmente não honrei aquilo que era a vontade de Deus para a minha vida, então eu vou buscar ter uma atitude diferente. Para quê? Para eu ter um ano novo diferente. E então aí no versículo 5, você pode acompanhar, Paulo fala: mortifique, faça morrer a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno. Isso atrai a ira de Deus. E ele fala aqui no versículo 7, nessas coisas você andou noutro tempo, quando você vivia o que nela. Então, outro tempo, quando nós não tínhamos Jesus, nós andávamos afundado naquilo que eram o quê? As situações que o quê? Só manchavam, só maculavam nossa vida material, espiritual e carnal. Mas o que Paulo fala aqui? Noutro tempo vocês andavam assim. Antes vocês têm Jesus, agora realmente purifiquem os vossos corpos, mortifiquem essa natureza terrena que o que? Só nos arrasta o que? Para a terra, só nos arrasta o que? Para um lamaçal. Então há pessoas que quebram aquilo que são suas alianças matrimoniais, há pessoas que não conseguem manter-se unidas realmente num vínculo de aliança, de fidelidade, num relacionamento de fidelidade. Por quê? Porque está habituado a quebrar, a romper aliança, está habituado àquilo que é, né, a viver uma vida ali de adultério, ou seja, está acostumado a trair, como ele disse aqui, a desejos malignos. Então são desejos que te afastam do teu melhor, que te afastam de uma vida sadia sentimentalmente, que te afastam de uma vida sadia emocionalmente, matrimonialmente. E então Paulo, ele fala no versículo 9, largue, abandone todo sentimento perturbador. Olha que interessante o que ele fala. Versículo 8, agora, porém, se despoje, quer dizer, largue, abandone tudo isso, ira, indignação, que é a fúria, né? A maldade, a maledicência, a linguagem obscena do seu falar. E ele continua, né? Não minta, uma vez que você se despiu do velho homem com os seus feitos. Ele continua, e você se revestiu do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que te criou. Então nós precisamos, começou um novo ano, vamos nos revestir de uma nova pessoa, de um novo homem. Qual homem? Um homem que o quê? Segundo a imagem daquele que nos criou. Então toda a humanidade foi criada à imagem de Deus. O que aconteceu? O ser humano perdeu essa característica de Deus, as características principais, éticas, morais, sentimentais. E o que aconteceu? Se encheu de perturbação. O que disse lá no versículo 8? Se encheu de ira. Então, se o ano passado tudo tirava, tudo você já ficava nervoso, queria quebrar tudo e queria, sabe, fazer loucura. Então, o que Paulo falou aqui? Se revista de um novo homem agora, a imagem do teu Criador. Nós fomos chamados para quê? Nós fomos predestinados para sermos iguais ao Filho Jesus Cristo. Então esse ano, se despoja da ira. Que tal parar de tanta cenas de violência na casa, cenas de agressão? E olha mais o que Paulo fala. Se despoje da fúria, da cólera. Perceba que é a mesma coisa aí, né? Essa indignação, essa fúria. O que isso gera? Isso só gera transtorno, isso só gera tormenta, isso só gera perturbação para a sua vida. Se despoje, o que mais? Da maldade.
Sabe, não seja cruel, não seja uma pessoa sem coração, sem humanidade nesse novo ano. Se despoje o quê? Da maledicência. O que é maledicência? O hábito de falar mal. O Senhor te chamou o quê? Para pregar o Evangelho, ser uma testemunha, falar boas novas de salvação, e não para falar mal, não ficar reclamando da vida. Então esse novo ano, ao invés de você ficar com maledicência, praguejando da vida, com maledicência, em nome de Jesus, se despoje da maledicência, e nesse novo ano você vai ser uma testemunha do Senhor Jesus. Perceba mais o que ele fala. Corte a linguagem obscena do seu falar. Sabe, aquelas palavras fortes, agressivas, palavras torpes, aqueles palavrões que só ferem, que magoam. Corte. Isso você fazia sendo velha criatura, sem Jesus agora. Se revista para se tornar a imagem de Jesus Cristo. E ele diz ainda: já que você é um novo homem e uma nova mulher, então comece a caminhar em novidade de vida em nome de Jesus. Você quer resultados diferentes na sua família esse ano? Tenha atitudes diferentes. Você quer resultados diferentes na tua vida sentimental esse ano? Tenha atitudes diferentes. Você quer resultados diferentes na tua vida material esse ano? Tenha atitudes diferentes. Então hoje o Senhor está querendo realmente que você o quê? Se revista do novo homem, de ser uma nova criatura, e busque o quê? Como disse, o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que te criou. Começa a buscar essa restauração. Senhor, eu perdi a tua imagem. O pecado, quando Adão, diz a Bíblia que quando Deus criou Adão e Eva, Ele o criou à sua imagem e semelhança. Mas diz então que após a queda, Adão começou a gerar filhos à sua imagem. Então toda a humanidade nasceu com essa marca de pecado. Então nós já nascemos descaracterizados, nós já nascemos deformados. Mas o Senhor, Ele quer que nós o quê? Busquemos a imagem daquele que nos criou. Tenha esse objetivo na sua vida. Eu preciso ser melhor como pessoa. Eu preciso realmente crescer emocionalmente. Eu preciso restaurar Cristo, a glória de Cristo em mim. Cristo vai trazer essa marca poderosa na tua vida esse ano. Como Paulo falou, se revista desse novo homem, em nome de Jesus, pelo conhecimento daquele que te criou, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver 2 Coríntios 5:7, o que diz. E nós vamos entender agora aquilo que Deus quer e quer marcar a tua vida esse ano. Olha só. 2 Coríntios 5:7. Será que é 1 Coríntios? Eu anotei isso mesmo. Mas é o versículo, acho que é até mais fácil você encontrar, né? É o versículo que fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Vê se você encontra ele para mim, Paulo. É 17, né? Vamos ler juntos, só para a gente continuar, para você entender bem a proposta do Senhor nessa noite. É 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém? Então, estamos num ano novo? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos buscar sermos pessoas novas diante de Deus, em nome de Jesus. E eu vou te dar aqui 5 coisas que você não vai ser esse ano, em nome de Jesus. Primeiro, não seja dura cerviz. Vamos ver o que é 2 Reis 17, 13 a 16. Não seja dura cerviz. O que é dura cerviz? Você vai entender já. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo:
Voltai-vos dos vossos caminhos, guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi aos vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor. O que é ser de dura cerviz, queridos? A cerviz é aquele mocinho na ponta da nuca sua e minha. A cerviz é aquela que permite o seu pescoço dobrar. E dura cerviz é a pessoa que não se dobra, é aquela pessoa teimosa. Você vê que Deus falou assim, olha, eu falei, mas não quiseram dar ouvidos, são obstinados, são dura cerviz. Então, a pessoa que se enche de orgulho e ela não reconhece, ela não é capaz de baixar a cabeça. Sabe aquela expressão que nós usamos? É teimoso feito porca, sabe assim? Você conhece alguém, tem alguém na sua família, que você fala, parece que está falando com uma porca? Já teve essa tristeza, né? É triste, né? Você está falando, parece que está falando com a porca, um pedaço de madeira, porque a pessoa não curva, não aceita. E você vai ver aí, versículo 17, versículo 13 em diante, Deus falando, não davam ouvidos, eram obstinados, não criam no Senhor, rejeitavam as determinações de Deus, rejeitavam as advertências, desprezavam, chegou a esse cúmulo, eles desprezaram todos os mandamentos do Senhor. Então perceba, querido, esse ano em nome de Jesus, você não vai ser dura cerviz. Você não vai ser obstinado de coração, você não vai ser um coração de pedra, mas você vai ter um coração de carne, sabe? Você vai ter pessoas que têm dificuldade de dizer eu errei, tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão, tem pessoas que têm dificuldade de realmente dizer, olha, eu preciso mudar. Exerça isso esse ano, de não ficar sendo intransigente até o fim, mas de dizer, de ter a capacidade de dizer, é verdade, isso está errado. É verdade, eu falei nisso. Comece a quebrar hoje essa dura cerviz da tua vida em nome de Jesus Cristo. Atos 7,51 diz que os homens eram de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. O que é isso? Então a circuncisão era uma pele que ficava sobre o órgão do homem e ela era o que? Cortada. Eles eram então circuncidados e sem aquela pele não ficava acumulando sujeira. E o incircunciso de coração e de ouvido é como se ele tivesse com aquela pelagem ainda, né? Sobre o ouvido e sobre o coração, e fica aquele coração que só acumula sujeira, ressentimento, e começa, e no ouvido parece que só ouve o que não presta, mas aquilo que é ouvir o que é devido tem aquela pele aqui. Em nome de Jesus, esse ano decida, eu não vou ser dura cerviz, eu vou começar, amém, a reconhecer, a dizer, a pedir perdão. Que tal quem não sabe pedir perdão começar a dizer, me perdoa, eu errei. Você vai ver que muita coisa vai melhorar na tua casa, no teu relacionamento, na tua família, em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que você não vai ser esse ano, você não vai ser pessimista. Olha o que diz Jeremias 29:11. Olha que interessante essa passagem. Eis que eu, Deus falando, eu sei o pensamento que tenho a teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Presta atenção, às vezes você é muito pessimista, e eu não me refiro ao que você sabe da situação do mundo, porque todo servo de Deus na terra sabe que nós estamos no final dos tempos, e sim, esse mundo realmente está nesse tempo de caminhar realmente para aquilo que são situações difíceis e piores. Mas você vai ver que o pior pessimista
Pessimismo é com relação a você e Deus. É você ficar esperando o pior de Deus, é você ficar esperando o pior para a tua vida. E olha o que Deus falou: olha, bem sei eu o pensamento que eu tenho a teu respeito. E não é pensamento de mal, para te dar o fim que você pensa. Então tem gente que fica sempre esperando: ah, Deus não vai me ajudar, ah, eu vou fracassar, ah, eu vou ser um derrotado, porque Deus não está comigo, Deus não vai vir com a minha ajuda, Deus não vai abrir a porta que eu preciso, Deus não vai trazer o consolo. Ah, já estou acostumado. Tira esse pessimismo esse ano da tua vida, em nome de Jesus. Olha o que Deus está falando: assim como o céu é mais alto que a terra, assim o meu pensamento é mais alto que o teu pensamento, e o meu caminho é mais alto que o teu caminho, e eu sei o pensamento que eu tenho, e não é pensamento para fazer esse mal que você pensa que eu vou fazer, mas é o que? Pensamento de paz. Saiba que Deus tem poder, sim, de fazer milagre na tua vida. Esse pessimismo te trava. E olha o que Deus falou: e então vireis, versículo 12, orareis a mim. Então invocareis, passareis a me buscar. Esse pessimismo te impede de ter uma vida com Deus. Esse pessimismo te impede de orar. Sabe por quê? Porque você fala: ah, eu nem vou orar, porque Deus não vai responder mesmo. Eu nem vou orar, porque Deus já decidiu mesmo que eu tenho que sofrer na vida, eu vou ter que sofrer mesmo. Ah, eu nem vou orar, porque Deus já decidiu mesmo que eu sou um derrotado, eu tenho que sofrer, eu sou um miserável, eu tenho que ser... Está quebrada a tua vida. Esse ano você não vai ser pessimista. E Deus está falando: eu não tenho pensamento desse mal que você pensa. O meu pensamento é pensamento de paz. Então me invoque, passe a orar a mim, e eu vou te ouvir em nome de Jesus. Esse ano tira o pessimismo e começa a pôr o quê? Oração. E olha o que ele continuou dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, em nome de Jesus, entenda: toda vez que você for diante do Senhor e buscar, tenha certeza, Ele é um Pai misericordioso. Ele enxugará dos seus olhos as lágrimas, Ele recolherá as suas lágrimas, e Ele virá com um escape, Ele virá com algum livramento, Ele virá com alguma solução. Mas esse ano, tira esse pessimismo do teu coração e caminha de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz Isaías 62. Isso é muito sério e é a nossa realidade atual. As trevas cobrem a terra. É real, queridos. É real. Ah, mas é tragédia aqui, é tragédia lá. É real. Esses são os sinais do fim. E Jesus falou: olha, quando vocês virem essas coisas acontecerem, não tenham medo, olhai para o alto. Então é real, essas coisas no mundo, tudo isso é anúncio e caminhando para o final dos tempos. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então está difícil as coisas ao redor, mas sobre ti vai nascer a fé esse ano, em nome de Jesus. Sobre ti vai nascer a esperança, sobre ti vai nascer a vida com Deus. Você vai me buscar e você vai me achar, porque você vai me buscar de todo o coração. As trevas vão cobrir o mundo, a escuridão vai cobrir as nações, mas sobre ti vai aparecer resplandecente o Senhor, e a glória de Deus se verá sobre a tua vida esse ano. Sabe por quê? Porque você não vai andar no caminho do pessimismo, no caminho do negativismo, mas você vai andar no caminho da fé, em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro, não seja mais dura serviço, orgulhoso, obstinado, que não reconhece nada, que prefere não resolver as coisas, que prefere fugir do que realmente reconhecer os erros. Não seja um pessimista que fica esperando o mal do Senhor. Deus tem pensamentos de paz. E terceiro, não seja um rancoroso. Hebreus 12:15. Queridos, a raiz de amargura, ela perturba. Olha o que diz: atente diligentemente para que ninguém
seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Não haja alguma raiz de amargura que, brotando, te perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então há pessoas que passaram 2024, 2023, talvez até desde que você se conhece por gente, sendo uma pessoa rancorosa, levando raiva no coração, uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada. E o que acontece? Você está ali, o que é amargura? Amargura é o que? Amargor, né? O amargor é um fel. E aquilo está dentro de você, está ali aquele veneno que vai adoecendo aquilo que são, vai adoecendo o teu corpo, vai adoecendo tuas entranhas, teus ossos, vai adoecendo aquilo que são seus tendões. E então, esse rancor, como diz aí, a raiz de amargura, ela brota e ela te perturba. Então a pessoa que tem esse rancor no coração, ela congela dentro dela sentimentos de raiva. Ela congela, está congelado. Ela pode ficar até em silêncio, mas dentro dela tem um vulcão em ebulição, que ela sempre quer arder em fúria. Por quê? Situação não resolvida. Então há uma indisposição de perdoar. E em nome de Jesus, nesse ano de 2025, você vai, em nome de Jesus, romper com a raiva. E eu quero te dizer, o rancoroso não consegue orar. A Bíblia fala que se você tiver, a oração do rancoroso fica retida, nem sobe aos céus. E a Bíblia fala que o rancoroso não consegue nem ofertar, que para ele ofertar, antes de ele ofertar, ele deve se lembrar e ele perdoar a quem ele está com rancor, com ódio, liberar-se para poder ofertar. Então a vida do rancoroso fica presa. E eu quero dizer hoje, quer seja um delito culposo ou doloso, perdoe. Quer dizer, o que é isso? Quer a pessoa tenha culpa ou não pelo teu rancor, quer ela seja culpada mesmo, ou quer ela nem fez por querer, hoje, libere o perdão na tua alma em nome de Jesus. Entre o ano de 2025, Senhor, em nome de Jesus, eu me despojo desse rancor, eu me despojo dessa raiz, arranca essa raiz que está me amargurando e te amargura em tudo. E você não consegue refazer sua vida emocional, não consegue refazer sua vida sentimental, não consegue refazer sua vida familiar, não consegue refazer sua vida ministerial, não consegue nada. Por quê? Porque há uma raiz de amargura que te perturba e diz o quê? E por ela muitos são contaminados. Ela perturba e ela começa o quê? A se estender ao redor. Mas hoje está denunciado e vai cair por terra na tua vida. Entra 2025 já se libertando dessa raiz em nome de Jesus. Quarto lugar, 2025, não seja hipersensível. Jeremias 1, 6 e 7. Vamos ver esse profeta. Queridos, esse profeta ele foi chamado de profeta chorão. Eu lembro quando eu me converti e eu li esse livro de Jeremias e eu até desafio você quer ser uma pessoa forte emocionalmente? Se baseie nesse profeta. Por quê? Porque ele se sentia extremamente fraco. Ele foi chamado de profeta chorão, tão sensível e hipersensível que ele era, só para você ter noção. O livro de Lamentações na sua Bíblia foi escrito por esse profeta, Jeremias. Ele era super sensível, mas você vai ver que a hipersensibilidade só te leva para maiores problemas, só aumenta as coisas na tua vida e a luta. E Deus transformou esse hipersensível em um homem forte. Olha o que ele dizia. Então lhe disse eu: ah, Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Versículo 18. Eis que hoje, olha o que Deus fez com esse homem hipersensível. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muro de bronze,
contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo. Você já pensou? Ele dizendo: eu sou fraco, eu sou uma criança, como eu sofro. E ele querendo chorar, e ele só, o profeta chorando. E Deus fala: não diga isso, a partir de agora eu vou fazer de você um muro de bronze. Eu vou fazer de você uma coluna de ferro. E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, chega de hipersensibilidade. Quem que te disse que você não passaria por aflição? Quem que te disse que você não passaria por perseguição? Quem que te disse que você não passaria por oposição na caminhada? Quem te disse que você não ouviria um não? Quem te disse que você não poderia conviver e viver e suportar rejeição, críticas? Queridos, você está no mundo. Mateus 5,11, Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando perseguindo, disserem todo mal contra vós, mentindo. Bem-aventurado, olha aí, sois por minha causa, quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós, pois assim o que? Perseguiram os profetas que viveram antes. Se alegre, exulte. E eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, nesse ano, chega de hipersensibilidade. Tudo me dói, porque me dói, porque eu sofro demais, porque eu nasci para sofrer, porque já pisaram no meu calo, porque já está doendo de novo, já está sofrendo de novo. Deus está falando: eu te faço um muro de bronze, eu te faço uma coluna de ferro contra o país, contra a nação, contra sacerdote, contra rei, mas ninguém mais tem poder de abalar o teu emocional. Em nome de Jesus, é coluna de ferro. Bate e volta em nome de Jesus. Bate e volta em nome de Jesus. Para quebrar essa hipersensibilidade. Tudo faz você se curvar, tudo faz você gemer, tudo faz você chorar, tudo faz você desistir, tudo faz você desanimar. Deus está falando: eis que eu faço de você um forte muro de bronze. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar a hora que nada mais te abala. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte de Sião está lá inabalável, porque os que confiam no Senhor são como esse monte. Então, saiba quem você é diante de Deus, busque a vontade de Deus com sinceridade e tenha certeza que o melhor Deus fará na tua vida em nome de Jesus. Mas você vai morrer. Nada me abala, minha vida está na mão do Senhor. Porque você não vai vencer. Nada me abala, porque minha petição está aos pés do meu Deus. Nada te abala, em o nome do Senhor Jesus. Chega de hipersensibilidade esse ano. Quinto e último, esse ano não seja incrédulo. Hebreus 13:12. 3, desculpa, pastora Dani. 3:12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, cuidado, esse ano, que não tenha em você esse coração incrédulo, que te afasta do Deus vivo. Vocês viram lá que nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor dizendo: eu sei o pensamento que eu tenho a teu respeito, é pensamento de paz, e não para dar esse fim que você pensa. Então venha a mim, ore a mim, me busque de todo o coração, você vai me achar. Então, em nome de Jesus, quebra da tua vida essa incredulidade, essa dúvida, não crer no poder de Deus, não crer que Deus faz o impossível. Aposta na derrota, aposta no fim, aposta no fracasso, vive
esperando uma notícia, está quebrado da tua vida em nome de Jesus. A incredulidade é perversa, ela quer te afastar do Deus vivo, mas hoje o Senhor quer te encher de fé, de retomada, de força, em nome de Jesus, resistência emocional, mental, espiritual, para vencer esse ano, porque as trevas cobrem a terra, mas sobre ti vai resplandecer a glória de Deus, sobre ti vai resplandecer a força, sobre ti vai resplandecer uma fé, uma certeza, uma convicção que Deus é maior do que todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. E então, por fim, sejamos nova criatura, como disse lá, Colossenses 3,12. Então, como nós vamos ser, como Paulo falou aqui, se despoje disso, se despoje da ira, se despoje da maldade, abandona isso. Mas ele fala o que no versículo 12? Ele fala então, se revista como um eleito de Deus, santo, amado. Do que você vai se revestir então? Amém, pastor? Não é para eu ser então um irado, não é para eu ser mais um cruel, não é para eu ser mais um amargurado, não é para eu ser mais um maledicente, tá? Mas é para eu ser como então? Como que Deus quer? E aí você vai ver, olha só que tremendo. E nós cristãos fugimos disso, né? Olha só. Revista-se, pois, como eleito de Deus, primeiro, de ternos afetos. Não, pastor, eu já não aguento isso não aguento frescura. Não, queridos, você está sendo o quê? Aperfeiçoado, podado para que você, para ser a imagem do teu Criador, amém? Então, se revista de ternos afetos. Seja uma pessoa mais afetuosa, uma pessoa de afetos ternos. Já acabou lá a ira, lembra lá? Acabou a agressão lá, aquela estupidez, aquele xingamento, acabou. Porque ela era a velha criatura. Agora são ternos afetos, agora são atitudes, sabe, afetuosas, atitudes de amor, de respeito, de gentileza. Se revista esse ano de ternos afetos, amém? Olha para o teu irmão e fala, amém, Deus abençoe. Você começa hoje, né? Segundo, se revista o quê? De bondade, olha lá. Afetos de misericórdia e de bondade. Então, ao invés da crueldade, esse ano o quê? Se revista de bondade, de atos bondosos. Se revista o quê? De humildade. Então, ao invés do orgulho, da dura serviço, que não se curva, que não aceita, que é teimoso, o que vai fazer? Se revista o quê? De humildade. Se revista o que? De mansidão. Então, ao invés de raiva, de ira, de ódio, de violência, busque em nome de Jesus se revestir de ser mais manso. Se revista de um longo ânimo, longanimidade, um longo ânimo, ao invés de desanimar por tudo. Quantas coisas você começou ano passado, você parou? Quantas coisas você não foi até o fim? Se revista de um longo ânimo, tenha mais ânimo esse ano. Vá até o fim daquilo que você começar, pensa bem. E o que você começar, fala, eu vou até o fim em nome de Jesus. Amém? Perdoe, que mais suporte as pessoas. Tem gente que não suporta ninguém, não suporta nada. Se pudesse morar agora no pico Everest para não ver ninguém, não. Isso não é a imagem do Criador em você. Suporta mais as pessoas. Para de ser uma pessoa intolerante. Outra coisa que diz aí, perdoe. Olha lá, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa. Então esse ano, perdoe ao invés de queixar-se de alguém. Então resolva perdoar. Fala, olha, se é para ficar falando mal dessa pessoa, que essa pessoa me irritou, me deixa nervosa, então eu já perdoo, para nem lembrar, eu quero estar livre de todo raiz de amargura em nome de Jesus, amém? Então esse ano, perdoe ao invés de queixar-se. E aí diz o quê? Acima de tudo, assim também perdoai vós, suportai-vos, versículo 14 agora. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, acima de tudo, sabe, esse ano, procure amar. Mas, pastor, o que é amar? Amar é um sentimento? Amar, eu gostar, é meu coração arder? Não, sabe o que é o amor? 1 Coríntios 13, 7.
O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Então esse ano, resolva amar, resolva passar, suportar, ser mais forte, resolva acreditar mais, resolva tudo esperar e resolva suportar mais as coisas na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé debaixo dessa palavra. Você vai ter sensibilidade na sua vida com Deus. A paz é o árbitro dos nossos corações. E você vai sentir paz, você sabe que você está agradando a Deus. Você sentir mal-estar, você sabe que, opa, eu estou desagradando, fazer alguma coisa. Seja grato ao Senhor. Valorize a palavra. Busque a Deus. Feche os seus olhos, por favor, nesse momento. Fale com Deus. Em nome de Jesus, nós estamos entrando num novo ano. Tudo que você fizer